edição desta quarta-feira, dia 2 de outubro de 2024. E agora eu vou conversar aqui com o André Santos Pereira, delegado de polícia do estado de São Paulo, presidente da Associação aí dos Delegados de Polícia de São Paulo e graduado também em Direito pela Uninasal, especialista em inteligência policial e segurança pública. André, primeiramente, seja bem-vindo novamente aqui à CBN. Sempre um prazer conversar contigo para a gente trazer aqui pautas importantes, né? Boa tarde. Boa tarde, prazer é todo nosso. Boa tarde a todos. E falamos agora a respeito aí de uma situação, né, que o governo de São Paulo vai investir recursos apreendidos do crime organizado na segurança, né? Qual que é a avaliação que se faz a respeito dessa situação, doutor André? Uma coisa, é um avanço? Como é que a gente pode colocar aí essa determinação, né, do governo de São Paulo? Essa é uma medida importante. Ela vem realmente ao encontro do que dispõe a Lei de Lavagem de Dinheiro, que é uma lei bastante antiga, e que na Lei de Lavagem de Dinheiro há um dispositivo que diz assim, olha, o dinheiro arrecadado mediante as atividades de combate ao crime organizado, ou seja, o bloqueio de bens, o perdimento desses bens em favor do Estado, esses recursos eles precisam ser investidos no próprio combate à lavagem de dinheiro. Então, em razão disso, outros estados já fizeram essa regulamentação há bastante tempo. A gente tem também no âmbito federal essa regulamentação e agora o estado de São Paulo vem regulamentar como esses recursos devem ser aplicados diretamente na segurança pública. Então, é uma medida importante, sim. E é sempre importante reforçar, né, o poder aí do combate à criminalidade. Então é usar recursos, né, da criminalidade para se combater essa criminalidade, não é, doutor? Exatamente. O que é importante é que esses recursos sejam aplicados de maneira eficiente. Perceba, uma coisa é eu pegar esses recursos e aplicar na segurança pública como um todo. Perfeito, ótimo. Outra coisa é eu aplicar de maneira eficiente e eficaz para fazer frente a esse tipo de crime, de lavagem de dinheiro e de organização criminosa. Você percebe que são coisas distintas. Tudo bem, vamos aplicar na segurança pública como um todo, é interessante, mas na nossa visão, o importante é que esses recursos sejam aplicados para a gente criar um círculo virtuoso de cada vez mais a gente chegar nessas organizações criminosas e nesses criminosos que praticam esse tipo de crime, que é de lavagem de dinheiro. Então, quanto mais a gente investir na investigação qualificada para a gente desbaratar essas organizações, mais a gente vai ter recursos desses criminosos vindo para o Estado e a gente aí sim teria a aplicação de maneira eficiente. E o combate, a gente sempre fala, né, do combate ao crime. Estamos falando aqui, é claro, do estado de São Paulo, mas o combate ao crime, a polícia tem feito sempre um grande trabalho, tem buscado, né, combater o crime, mas muitas vezes o crime organizado dispõe até de recursos maiores em algumas circunstâncias do que a própria força policial. Então é importante que se reforce isso, né? Isso é uma medida que pode ser aí expandida para todo o Brasil, doutor? Essa medida ela já vem sendo implementada em outros estados, percebe? Então, o São Paulo é que agora atentou para essa possibilidade e passou a regulamentar. Como é que isso é feito hoje, antes desse decreto do governador? Os ativos recuperados pela Polícia Civil, e aí é importante frisar, é a Polícia Civil que realiza esse trabalho de fazer o inquérito, de indiciar, de coletar provas para que os criminosos que realizam esse tipo de atividade de lavagem de dinheiro, o crime do colarinho branco, para que esses criminosos sejam condenados e a justiça diga assim, olha, esses bens não são mais de vocês, a gente vai declarar a perda desses bens para o Estado, percebe? Então, a Polícia Civil é que faz esse trabalho. E antes esse dinheiro iria para uma conta geral do Estado. Vai para uma conta geral e esse dinheiro era aplicado em diversas frentes, né, e necessidades do Estado.
Agora, com esse decreto, o dinheiro retorna, mas não retorna para a Polícia Civil, e aí está o ponto da nossa crítica. O dinheiro retorna para a pasta da segurança pública, pode ser investido em tudo que diz respeito à segurança pública e não tem um direcionamento específico para a gente fazer essa roda girar no sentido de melhorar a possibilidade de se investigar esse tipo de crime e a gente cada vez mais ter recursos oriundos do crime para serem investidos na segurança. Percebe? Então, essa é a nossa crítica em relação ao decreto. O decreto ele estabelece que o dinheiro vai para a segurança pública, mas na segurança pública ele vai ser pulverizado e a gente não tem a garantia de que esse dinheiro vai ser investido na própria Polícia Civil. Investir em quê? E é importante a gente frisar. As investigações desse tipo de crime têm que ser qualificadas. Você não investiga organização criminosa, você não investiga lavagem de dinheiro com viatura na rua. Você não investiga de uma maneira aqui muito elementar, para que fique no imaginário do nosso ouvinte, você não investiga com um fuzil. Você investiga com um computador, seguindo o caminho do dinheiro, porque o crime de lavagem prevê algumas fases para que a gente possa comprovar que ele aconteceu e a gente possa chegar e identificar os autores. Você tem um crime antecedente, um dinheiro ilícito de um crime, esse dinheiro é colocado dentro de um sistema, ele é ocultado dentro de um sistema e ele é reintegrado, o dinheiro volta limpo para que o criminoso possa utilizar e gastar como ele bem quer. Então, perceba que são investigações complexas que demandam tecnologia, qualificação dos policiais para poderem investigar esse tipo de crime e demanda uma série de investimentos específicos na investigação qualificada. Por isso que eu disse, não é uma viatura na rua que vai conseguir desbaratar uma quadrilha, uma organização criminosa, e não é uma viatura na rua que vai conseguir trazer provas para a gente poder condenar um criminoso por lavagem de dinheiro. É necessário uma investigação e, no nosso entendimento, o decreto ele pecou nesse ponto. O dinheiro ele vai ser pulverizado na Secretaria de Segurança Pública e a gente não tem garantia de que vai retornar para a gente fazer frente a essas demandas. Ou seja, foi dado um primeiro passo, né, doutor? A gente pode colocar assim, mas ainda falta um segundo passo, que é esse direcionamento específico, né? Vai para a segurança, já não vai ser pulverizado em todas as áreas, mas falta especificar, então, e dar esse segundo passo para dizer, olha, vai para a Polícia Civil, para a tecnologia, para a investigação desses crimes. Basicamente seria isso, né, doutor? Exatamente. Aí você conseguiu realmente chegar no ponto. É disso que a gente está falando. A nossa visão aqui é de que, dentro da estrutura do próprio decreto feito pelo governador, você vai ter o conselho que vai fazer a gestão desses recursos, que é formado pelo secretário de Segurança Pública, pelo secretário da Fazenda e pelo secretário da Casa Civil. Eles vão definir como é que vai funcionar o direcionamento desse recurso. E um comitê dentro da própria Secretaria de Segurança Pública, aí já com outro escalão, né, das forças de segurança, vai realmente executar o direcionamento desses recursos. Para onde é que vai? Vai para a compra de viatura? Vai para a compra de arma? Ou vai para a compra de software, de hardware, de treinamento dos policiais para a gente fazer frente ao crime organizado, às investigações qualificadas? É nesse ponto que a gente aqui, enquanto sociedade, enquanto especialista em segurança pública, vai fiscalizar a execução da aplicação desses recursos. Nós estamos falando aqui da inteligência, né? Tudo isso faz parte desse trabalho, que é um trabalho que realmente onde se busca ali o maior número de dinheiro, de recuperação de dinheiro para o nosso país, para a nossa sociedade, enfim, dinheiro ilícito. Só que nós tivemos há algum tempo, inclusive, doutor André, essa questão das regulamentações dos crimes cibernéticos e muitas vezes
a nossa polícia não tinha aí os equipamentos necessários para fazer essa investigação, rastreio de IPs, enfim, claro que é uma coisa nova, né, que se começou a se desenhar, mas então é importante se atentar, e essa é uma oportunidade para se direcionar recursos para isso, para treinamento, principalmente, né, treinamento. É claro que é importante ter a tecnologia, mas ter profissionais treinados para operar essa tecnologia. Exatamente. A gente precisa ter... O crime organizado, ele evolui, ele vai se especializando cada vez mais. E a gente tem o fenômeno da tecnologia e das alterações culturais que fazem uso da tecnologia no seu dia a dia. Então, hoje, o cidadão ele não sai na rua mais com dinheiro, ele sai com um cartão, sai com um celular, com um aplicativo de banco, né? O criminoso já percebeu isso. Então, perceba, eu vou trazer um dado aqui para os nossos ouvintes. Em 2018, nós tínhamos aproximadamente 1.500.000 roubos, que é o assalto. É aquele roubo no meio da rua ali, o criminoso está armado e vem lá e toma seus objetos. 1.500.000 em 2018. Em 2023, nós tivemos uma queda do número desse tipo de crime. A gente passou para 870.000 roubos em todo o país. Uma queda de quase 50%. E aí você diz o seguinte, olha, são as forças policiais e o Estado que está agindo e por isso o número caiu. Também, mas a gente não tem isso como causa principal. Nós temos as alterações culturais e a mudança de comportamento dos criminosos. De outro lado, e aí isso é corroborado por esse dado que eu vou trazer agora, de outro lado nós tivemos os crimes de estelionato, que são os golpes praticados por meio virtual. Esses crimes, em 2018, nós tínhamos aproximadamente 420.000 estelionatos em todo o país. Em 2023, nós já temos 1.900.000 crimes de estelionato, os golpes praticados por meio virtual ou por meio físico também. Então, perceba, nós tivemos um acréscimo de 360% nos estelionatos e uma queda de aproximadamente 50% nos roubos. Os criminosos, eles migraram a forma de atuar. Eles não saem nas ruas com uma arma para roubar uma pessoa. Eles montam uma central de golpes e eles disparam por meio de robô, por meio virtual, várias iscas, e eles conseguem, inclusive, ter uma escalabilidade desse crime. Eles atingem diversas pessoas de uma só vez, e isso é muito mais lucrativo. Então, veja, não é com uma viatura no meio da rua que a gente vai combater esse tipo de crime. Na verdade, esse tipo de crime se enfrenta, não se combate. Você precisa ter investigação, precisa ter policiais qualificados, para que, no momento que a gente tem uma vítima desse crime, a gente possa seguir o rastro e os indícios, inclusive os indícios virtuais. Porque, assim como no ambiente físico, os crimes praticados em meio virtual também deixam rastro, também deixam vestígios, e a gente pode, sim, identificar e prender esses criminosos. Mas a gente precisa ter treinamento e precisa ter investimento nessa área, e é isso que a gente vem tentando alertar. Perfeito, doutor. Queria mais uma vez agradecê-lo e deixar aqui a palavra aberta, caso o senhor queira salientar aí algo mais que nós não tenhamos falado ao longo aí da nossa entrevista. Olha, sempre uma satisfação grande falar para os ouvintes da CBN, e é isso que a gente quer conscientizar a população e também as esferas públicas. É necessário um olhar para a investigação. A sociedade mudou, o crime se especializou e a gente precisa ter esse olhar para as investigações qualificadas. Prender os bandidos mediante a investigação qualificada. Essa é a nossa mensagem. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, né, pela participação aqui na CBN. É sempre um prazer aí a gente falar sobre segurança pública, né, e sobre a atuação aí da nossa polícia, em especial nessa questão de combate, em avanços, né, cobrar também esses avanços aí dos nossos governantes, que é fundamental para que a gente tenha uma sociedade cada dia melhor. Muito obrigado, doutor André. Obrigado. Conversei aqui com o André Santos Pereira, presidente aí da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e também graduado em Direito pela Uninasal, especialista em Inteligência Policial e Segurança Pública. Agora 15h22, vamos acionar a nossa reportagem, meu caro Bruno Rocha, para a gente trazer aqui informações, porque o Corpo de Bombeiros...